sintaxe, muito bom, que bom. Que ótimo. Como eu falei para vocês, ia ser bem parecido com a atividade, né, de revisão que nós fizemos, tá? Mas na aula de hoje, aula de gramática, que bom, gente, que bom que vocês gostaram da prova. Na aula nossa de hoje de gramática, a gente vai fazer. Vou cantar uma música bem aqui, peraí. Só falar aqui. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre toda a parte da sintaxe, tá? Então, nós já falamos nas nossas primeiras aulas, né, da gramática toda, de modo geral. Nós falamos da parte da morfologia, das classes gramaticais, e agora a gente vai falar um pouquinho da sintaxe, tá? Para introduzir a parte da sintaxe, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre frase, oração, período, tá? Para a gente entender essa diferença, né? O que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período. Por quê? Porque geralmente nos próximos conteúdos eu vou sempre estar falando, oração, o período, período simples, período composto. Então é importante que vocês saibam, né, disso. Na próxima aula eu vou trazer questões selecionadas do Enem sobre esse conteúdo, tá bom? Mostrar como o Enem cobra essa parte gramatical, né, essa parte de sintaxe, que não é tão cobrada assim, mas né, de vez em quando eles colocam uma questão ou outra, então eu vou mostrar para vocês como é abordado esse conteúdo da sintaxe, tá bom, dentro da prova objetiva do Enem, certo? Então, deixa eu colocar aqui, apresentar a minha tela. Gente, a frequência vai ser aqui no chat, tá? Mas só daqui a pouco. Agora não, tá? Na hora eu digo para vocês começarem a colocar o nome no chat, tá bom? Aí vocês colocam e eu. Então vamos para cá. Primeiramente, nós vamos estudar esses conceitos aqui, né, de frase, oração, período, tá? Para que vocês entendam direitinho essa diferença. E eu queria inicialmente perguntar, se a senhora quiser, eu faço e mando aqui. O formulário? Pode ser. Mas eu prefiro colocar aqui, porque aí eu sei exatamente quem realmente está presente, tá bom? Então, eu coloco aqui mesmo no chat, mas agradeço muito, muito, muito. Então, daqui a pouquinho eu digo aqui, vocês colocam no chat, eu copio e jogo aqui no meu arquivo da frequência, tá bom? Obrigada, meu amor. Vamos para cá, gente. Olha, queria inicialmente, né, perguntar para vocês o que vocês lembram, que isso aqui com certeza vocês já estudaram, né? Mas, assim, o que vocês lembram, qual é a diferença entre o que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período? Me digam aí o que vocês lembram. E aí? Professora, eu não me lembro nada. Nada, 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 nada. Uma oração é quando tem um verbo na frase. Uma oração é quando tem um verbo. Perfeito. Se você sabe que uma oração é quando tem um verbo, daí você já mata 50% né, desses conceitos aqui, porque se você sabe que uma oração ela tem um verbo, tá? Você vai começar a compreender as outras coisas. Então, vamos analisar aqui. Então, por que é importante, primeiramente, né, a gente entender isso aqui, estudar e saber essa diferenciação, tá? Deixa eu só colocar bem aqui, minha gente, na tomada, porque parece que está descarregando. Deixa eu só colocar aqui na tomada, gente.
Já, já. Então, vamos lá. Por que é importante a gente estudar isso aqui e compreender, né, o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período? Porque quando nós nos comunicamos, nós usamos essas estruturas linguísticas tanto na fala quanto na escrita. Principalmente, é importante a gente entender isso na escrita. Por exemplo, vocês estão estudando, se preparando para uma prova lá no final do ano, no começo do próximo, não sei como é que vai ser. E vocês vão ter que escrever um texto. Esse texto, ele é formado, né? Ele vai ser composto por enunciados, por frases, por orações, por períodos, e é importante a gente compreender como que esse texto se forma a partir da composição dessas estruturas, tá? Dessas estruturas de enunciados. Então, por exemplo, na redação do Enem, geralmente, vocês escrevem 4 parágrafos, né? Sendo um de introdução, 2 de desenvolvimento e um de conclusão. E a gente vai falar sobre isso na quinta-feira, porque na quinta-feira a gente é aula de redação e eu vou começar a falar da redação do Enem, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, quando vocês escrevem, né, esses parágrafos, eles são compostos por enunciados, eles não são um bloco só, né, um bloco contínuo, aqui um monte de palavra, começa bem que com a letra maiúscula, termina com um ponto. Não, ele é formado por essas estruturas, e essas estruturas são as frases, né, ou as orações, que compõem os períodos, e os períodos é que formam os parágrafos do texto. Então, é importante que vocês tenham muito claramente aí na mente de vocês, né, como que vocês vão estruturar esses parágrafos, certo? Geralmente, num parágrafo lá da redação do Enem, você compõe ele por cerca de 3, né, 2, 3 períodos, é o que fica mais adequado na construção desse parágrafo, certo? Então, você escreve um parágrafo formado por mais ou menos 3 períodos, é a média, para que você possa construir um parágrafo que traga todas as informações necessárias, né, para dentro daquele texto, certo? Então, quando eu estiver falando da redação, eu vou voltar e vou falar sobre isso aqui, a questão da quantidade de períodos que formam os parágrafos, né, que vão, obviamente, depois formar os textos. Então, é por isso que é importante que vocês entendam essa estrutura aqui, entendam essa classificação, essa divisão, tá bom? Então, vamos ver aqui, né, o que é frase, o que é oração e período, estudando, analisando essa tira aqui. Então, essa é a tirinha do Armandinho, tá? O Armandinho, que é esse personagem, né, esse menininho, que ele é bem inteligente, assim, bem astuto, né? Assim como a Mafalda também, lá das tirinhas da Mafalda, né? E sempre aparece essa imagem das pernas, assim, do pai, né? Por que aparecem só as pernas do pai? Isso é uma questão para a gente refletir também, mas não é assunto para agora. Depois, quando eu estiver analisando alguma questão, alguma tirinha do Armandinho, eu falo isso aqui para vocês, tá bom? Então, a gente tem aqui, né, aparece aí o pai, a fala do menino no primeiro quadrinho, não é fala do pai, não está apontado para o pai, né, esses tracinhos, está apontado lá para fora, como se fosse assim para o menino, e o menino está aqui com papel, falando com ele e tal. Então, vamos ver aqui o diálogo dos dois nessa tira, tá? Então, no primeiro quadrinho, o menino, obviamente não aparece o menino, mas dá para a gente entender, né? E ele diz assim: parabéns, o senhor ganhou uma reforma na sua casa. E aí ele diz, lendo o papel: vamos tirar o telhado para melhorar a ventilação, derrubar as paredes para ter mais espaço e liberdade, tirar as camas para não perder tempo dormindo e muito mais. Então, eu queria também que vocês depois pensassem um pouquinho qual é o sentido dessa tira, né? Dessas coisas que esse menino está dizendo, ele está lendo num papel, né? O que poderia ter acontecido aí, tá? Eu queria que vocês analisassem também, pensassem nessas questões, que isso aqui vai servir depois para a gente analisar algumas questões. Então, vamos lá, analisando linguisticamente, né? Analisando a parte gramatical dessa tira, nós temos aqui o primeiro quadrinho. Então, vamos analisar aqui o primeiro quadrinho. Primeiro, nós temos a fala, né, a primeira fala do menino aí, quando ele diz parabéns, certo? Então, eu queria perguntar para vocês, essa palavra aí, parabéns, eu posso dizer que isso aí é uma frase ou não? Pode ou não? Pode ou não?
Essa é a minha pergunta. Pode ou não? Moderador diz que não. Nelson, não. Não é uma frase. Então. Gente, se eu chego Eu para acho que é uma vocês. frase, mas não acho que seja uma oração. É uma frase, mas não é uma oração. Boa resposta. Pode ser uma frase, né? Segundo a Maria Clara aqui. Talvez, o Pedro Henrique. Vamos analisar aqui, gente. Quando eu digo assim, parabéns, por algum motivo, óbvio, de acordo com o contexto, né? É uma palavra que transmite uma ideia, que transmite uma informação, assim, que transmite algo? Sim, né? É uma palavra, apesar de ser uma palavrinha só, mas ela transmite uma ideia. Então, quando eu, falo a palavra parabéns para alguém, eu estou querendo dizer a essa pessoa, né, que ela se sinta parabenizada por determinada coisa que tenha acontecido. Então, embora seja uma palavra só, mas por trás dessa palavra, ela traz um conjunto, né, de informações, de ideias. Então, ela é um enunciado que transmite uma ideia de sentido completo sem verbo, ou seja, apesar de uma palavra só, é um enunciado, traz uma ideia de sentido completo, mas não tem verbo. Então, isso aqui eu vou chamar de frase, tá? Então, isso aqui eu vou chamar de frase. Vamos analisar aqui a segunda. O senhor ganhou uma reforma na sua casa, tá? O senhor ganhou o quê? Uma reforma na sua casa. Eu posso dizer que isso aqui é uma frase ou não? É uma Pode, frase ou não é uma frase? Sim. acho que pode ser uma frase e oração. Pode ser uma frase e uma oração ao mesmo tempo? Pode existir uma frase que é uma oração ao mesmo tempo? Será se pode? O Victor Hugo diz assim, o Pedro disse assim, existe vários tipos de parabéns, tipo a sarcástica. Isso depende, não da palavra em si, mas depende da entonação, né, que você dá a essa palavra. Inclusive, até eu estava explicando para os meus alunos de outra escola, né, falando dos tipos de frases, que não depende tanto só da escrita, mas depende também da oralidade, da pronúncia. A forma como você pronuncia uma frase, ela muda, né? Ou ela transmite ideias diferentes, sentidos diferentes, tá? E aqui também, certo? E o Vitor Hugo diz assim, mas parabéns só é usado para parabenizar. Só é usado para parabenizar, mas transmite a ideia de parabenizar. A partir do momento que eu digo parabéns, eu estou transmitindo uma ideia para para o meu interlocutor, tá? Esse segundo enunciado, ele também é um enunciado que transmite uma ideia de sentido completo, mas ele apresenta verbo. Então, a diferença dele para o primeiro é porque o primeiro não tem verbo e o segundo tem verbo. Ele é uma frase? Sim, ele é uma frase. Porque o que é uma frase? É o enunciado que traz uma ideia de sentido completo, tá? Então, tudo aquilo que transmite um sentido, né, que traz uma ideia de sentido completo é uma frase. É uma oração? Sim, é uma oração. Por quê? Exatamente, alguém falou aí, é uma oração quando tem verbo. E é exatamente isso que caracteriza uma oração, é ter o verbo. Se tem o verbo, é uma oração, tá? E é um período? Sim, é um período. Por que é um período? Porque um período, ele é um enunciado que pode ser formado por uma oração ou por mais de uma oração. Então, se eu tenho uma oração, eu vou ter um período. Só que esse período ele vai ser classificado de duas formas, tá? Que a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Então, no segundo quadrinho, nós vamos ter os seguintes enunciados, tá? O primeiro, vamos tirar o telhado para melhorar a ventilação. Derrubar as paredes para ter mais espaço e liberdade. Nós vamos derrubar as paredes para ter mais espaço e liberdade. Então, a gente tem aqui nesse primeiro enunciado, ele é um enunciado que transmite uma ideia de sentido completo, então ele é, sim, uma frase, né? A gente vai ver, só que ele tem dois verbos. Quais são os dois verbos que aparecem aí? Gente, desculpa, eu não estava acompanhando aqui o chat. A Ruth diz assim, uma frase é quando tem mais de uma oração? Não. Uma frase não é quando tem mais de uma oração. Uma frase, ele é um enunciado de sentido completo. Se ele não tem verbo, ou seja, se não tem oração, a gente vai ver já já, tá? Mas só adiantando. Se não tem verbo de jeito nenhum,
não é oração, mas é frase, se tem sentido completo, tá? Se é uma oração só, ou seja, tem um verbo só, tem sentido completo, é uma frase também. Se tem mais de um verbo, mais de uma oração, também eu vou chamar de frase. Então, eu chamo de frase tudo aquilo, engloba tudo aquilo que tem sentido completo, tá? Todo enunciado que transmite uma comunicação, que transmite uma ideia, uma mensagem, certo? Seja ele com verbo, sem verbo, um verbo, dois verbos, três verbos, ali vai ser uma frase, certo? E deixa eu ver, isso aí não é período, Ruth? Isso é um período, tá? Eu vou já falar aqui para vocês. O Nelson está respondendo, os verbos são tirar e melhorar. Muito bem, então eu tenho esses dois verbos, tirar e melhorar. Se eu tenho dois verbos, automaticamente eu sei que eu tenho duas orações, porque cada oração é composta por um verbo, certo? Então, quando eu digo assim, vamos tirar o telhado, uma oração. Para melhorar a ventilação, outra oração, tá? Então, é uma frase? Sim, é uma frase, novamente, porque tem sentido completo, tá? É um período? É um período. Por que é um período? Porque nesse caso aqui, ele tem orações, tá? Eu posso dizer que esse enunciado é uma oração? Ele não é uma oração, porque aí eu tenho duas orações, então eu não vou chamar somente de oração, mas eu vou chamar de período, e esse período eu vou chamar de período composto, tá? Então, qual é a diferença do período simples para o período composto? O período simples é uma oração só. Se eu tenho uma oração apenas, eu vou chamar de período simples. Se eu tenho duas ou mais orações, eu vou chamar de período composto, tá? Então, nesse caso aqui, como eu tenho duas orações, então eu não chamo de oração simplesmente, eu chamo de período composto, ok? Gente, alguma dúvida? Se for surgindo alguma dúvida, podem ir perguntando, podem ir falando, tá? Que a gente explica aqui na hora. Eu tô de olho aqui de vez em quando no chat, então se quiserem fazer alguma pergunta por lá também, fiquem à vontade, certo? Vejam aqui o segundo enunciado, derrubar as paredes para ter mais espaço e liberdade. Eu tenho quantos verbos aí? Quais são esses verbos do segundo enunciado? Explico de novo já, viu, Nelson? Vamos lá. Quais são os verbos aí? Dois verbos. Quais são eles? Derrubar e ter. Muito bem. Derrubar e ter. Se eu tenho dois verbos dentro desse mesmo enunciado aí, tá? Eu tenho duas orações dentro do mesmo enunciado. Quais são as duas orações aí? Derrubar as paredes e a segunda oração, para ter mais espaço, tá? É como se ele dissesse assim: nós vamos derrubar as paredes para ter mais espaço, certo? Então, eu tenho aí duas orações, porque eu tenho dois verbos, dentro do mesmo enunciado. Nesse caso aí, viu, Nelson? Eu tenho um período composto, tá? Se tivesse uma oração apenas, seria um período simples. Como temos duas orações dentro do mesmo enunciado, aí eu chamo de período composto, tá? Então, o que é o período simples? É uma oração simples. O que é o período composto? Duas ou mais orações dentro do mesmo enunciado, ok? Nesses dois casos aí, nós temos dois períodos compostos, porque eu tenho dois enunciados que dentro deles eu tenho duas orações, ok? Se ainda restar alguma dúvida, podem perguntar. Então, é frase, porque transmite uma ideia de sentido completo, e é um período, nesse caso, composto, porque tem dois verbos, certo? Então, veja a distinção entre frase, oração e período. A frase é toda unidade linguística com ou sem verbo, por meio da qual transmitimos pela fala ou pela escrita as nossas ideias. E essa frase, ela pode ser verbal ou nominal. O que é a frase verbal? É a frase com verbo. É a mesma coisa da oração, tá? Então, uma frase verbal é uma oração. Entendido até aqui? E eu posso ter uma frase
nominal, ou seja, uma frase que só tem nomes, não tem verbos, que nesse caso é a frase nominal. Como, por exemplo, lá a palavra parabéns é considerada uma frase nominal, por quê? Porque é uma frase sem verbo, tá? É uma frase sem verbo. Uma frase com verbo é uma oração. Então, a oração é a frase constituída em torno de um verbo ou de uma locução verbal. E o verbo sempre vai ser a palavra nuclear, sempre vai ser a palavra principal desse enunciado, tá? Já o período, tá, é a frase formada por uma ou mais orações. Se é uma oração só, período simples. Mais de uma oração dentro do mesmo enunciado, período composto. A Elissa está dizendo, pode haver uma frase que mesmo com verbo não seja oração? Não, se tem verbo, eu chamo de oração, tá? Se não tem verbo, aí eu não posso chamar de oração, eu chamo somente de frase. Mas o que caracteriza a oração? Exatamente a presença do verbo. Então, tem verbo, é oração, ok? Olha, vamos ver esses outros exemplos aqui. Se eu digo assim, bom dia, é uma frase. Por quê? Porque transmite uma ideia. Quando eu digo bom dia, vocês entendem a ideia que eu quero transmitir, certo? Então, é frase. Mas não é uma oração. Por quê? Porque não tem verbo. Então, se não tem verbo, eu não posso chamar de oração. Não é período. Por que não é período? Porque se não tem oração, não tem como ser período. O período é formado por uma ou mais orações, tá? Quando eu digo assim, hoje eu aprendo esse assunto. Hoje eu aprendo esse assunto. Período precisa de verbo. Período precisa de oração, oração precisa de verbo. Uma coisa vai puxando a outra, tá? Então, vamos lá. Oração tem que ter verbo. E período tem que ter oração. Então, se o período tem que ter oração, automaticamente tem que ter verbo. Certo? Então, voltando aqui. Hoje eu aprendo esse assunto. É uma frase? É uma frase. Tem sentido completo. É uma oração? É uma oração. Por quê? Porque tem verbo. O verbo aprendo. É um período? É um período, mas nesse caso aqui é um período simples. Por quê? Porque tem apenas uma oração. Por que é apenas uma oração? Porque é apenas um verbo. Ok? É uma mentira. O que é uma mentira? Já aprendeu o assunto, é? Ah, gente, mas é para vocês aprenderem. E aqui não tem dificuldade nenhuma. Tá? Voltando, hoje eu aprendo esse assunto, porque sou, porque sou inteligente ou é o que é que vocês estão dizendo aí? Vamos lá. Hoje eu aprendo esse assunto porque sou inteligente. Então, já nesse terceiro caso aqui, é uma frase? É uma frase, transmite uma ideia. É um período? É um período. Por quê? Porque ele tem duas orações aqui. Então, nesse caso, ele é um período composto. Eu não vou chamar eu não vou dizer assim, isso aqui é uma oração, porque não é uma oração, são duas orações. Então, se são duas orações, é um período composto. Se na mesma frase tiver dois verbos, é período composto. Perfeito. Se na mesma frase tiver dois verbos, é um período composto. Por quê? Porque cada verbo é uma oração, tá? Então, se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Tá vendo como vocês são inteligentes? Tá vendo como eu botei a frase certa aqui? Hoje eu aprendo esse assunto, hoje eu aprendo esse assunto porque eu sou inteligente. Então, vocês estão demonstrando aqui que são inteligentes porque estão compreendendo o assunto. E, gente, assim, a gente só aprende, a gente só constrói o conhecimento em cima da dúvida, em cima da incerteza, em cima do problema. Você não aprende em cima de uma coisa que você já sabe. Você só pode aprender uma coisa que você ainda não sabe, obviamente, né? Então, essas dúvidas, e isso aqui, ó, isso aqui que vocês estão fazendo, já é para. Gente, só quando eu disser, vocês são agoniados. Calma, quando eu disser. A gente ainda tem uma outra aula depois do intervalo, né? Então, só quando eu pedir, tá bom? Isso aqui que vocês estão fazendo é maravilhoso. Por quê? Porque vocês estão construindo o conhecimento de vocês. O que eu estou fazendo aqui é apenas mediar. Então, assim, eu estou passando informações para vocês e vocês estão processando
essas informações. Então, a partir do momento que vocês estão processando essas informações, isso significa dizer que vocês estão, de fato, aprendendo. Quando você tem dúvida, aí vocês poderiam até dizer assim, mas eu tenho muitas dúvidas, então eu sou burro, eu não sou inteligente, eu não consigo aprender. Pelo contrário, é a partir dessas análises que vocês fazem que vocês conseguem aprender. É a partir daí que vocês vão fazendo as conexões, né, as associações, e vocês vão aprendendo. Então, isso, para mim, é maravilhoso. Quando a aula é cheia de perguntas, para mim, é a melhor aula da vida, né? Quando eu falo que ninguém se manifesta, ninguém pergunta, ninguém... Para mim, não foi uma boa aula. Então, a boa aula é assim, quando vocês participam e perguntam muito, porque se vocês estão perguntando, estão com dúvida, e isso vai ajudar na compreensão, tá? Então, resumindo aqui, frase, transmite uma ideia, pode ter verbo, pode não ter verbo. Tem verbo, é frase verbal, é oração, não tem verbo, é frase nominal, tá? Oração, transmite ideia, deve ter verbo. Período, transmite ideia, pode ter um verbo, período simples, mais de um verbo, período composto, tá? E aqui tem um esquemazinho também, que é bem interessante e ele resume tudo o que eu falei aqui. Então, a frase traz uma comunicação, pode ser verbal ou nominal. Frase com verbo, frase sem verbo, tá? A oração, ela tem como núcleo aí o verbo e esse verbo forma o predicado da oração, tá? E o período, ele traz a comunicação completa. Então, por isso, gente, que geralmente, quando vocês estão escrevendo uma redação, vocês escrevem períodos. Ou seja, o período, ele é mais completo do que a simples oração, do que o período simples. Olha, quando ele diz assim, ó, hoje eu aprendo esse assunto, tá? É uma ideia. Hoje eu aprendo esse assunto porque sou inteligente. Vejam que é mais completo. Então, o período composto, ele é mais completo do que um período simples. Pode existir um período com 3 orações? Pode existir um período com 10, 20 orações. Pode sim, viu? Pode sim. Então, resumindo aqui, né? O período, ele traz a comunicação completa, ele pode ser simples, uma oração, e ele pode ser composto, que é o mais completo, ele tem mais de uma oração, tá? Vamos tirar a prova dos 9 aqui, para ver se vocês realmente aprenderam? Vamos lá, eu vou colocar aqui alguns desafios para a gente analisar, tá bom? Esse enunciado aqui, que belo dia, tá? Que belo dia. Analisem aí. É frase? Posso chamar de frase? Pode. Sim. Então, sim, é frase, tá? É uma oração? Acho que não. Não, por que não? Não tem verbo. Não tem verbo. Muito bem. Não é oração. É período simples? Também não, porque não tem oração. Também não, porque não tem oração. É período composto? Também não. Muito menos, né? Se não é período simples, muito menos aí é um período composto, tá? Então, é apenas uma frase nominal. Por quê? Porque é uma frase, um enunciado de sentido completo, mas não tem verbo, só tem nomes, tá? Só tem nomes. Gente, embora... Ó, quando eu estava estudando mestrado, né, eu tinha um professor dessa parte de gramática mesmo, da gramática zona pesada, e ele fez uma análise muito interessante. Na verdade, não existe frase sem verbo. Sem verbo, digamos assim, implicitamente. Explicitamente, a gente está vendo que aqui não tem verbo, né? Na estrutura aqui, explicitamente, não tem verbo. Mas quando eu digo que belo dia, é como se eu estivesse dizendo assim, que belo dia, né? Que belo o dia está. Que belo o dia está. Ou seja, o dia está belo. É como se eu tivesse, né, esse verbo. Até mesmo porque, gente, a base, né, dos enunciados na língua portuguesa são os verbos. Os verbos é quem dão a base, tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Caso seja uma oração em período simples, 2 ou mais verbos em período composto. Exatamente isso, tá bom?
Exatamente isso. Então, vai ser chamado de frase nominal ou frase sem verbo, aquela que não tenha o verbo explicitamente, tá? Mas implicitamente, toda frase, assim, tem um verbo implícito, né? Porque tem uma palavra que dá uma ideia de uma ação ou de um estado. Então, quando eu digo que belo dia, que belo o dia está, né? É como se eu dissesse assim, tá? Então, implicitamente aí nós temos um verbo. Mas a gente não tá analisando, né, por esse ângulo. A gente está analisando mesmo o que está explícito aqui no enunciado, tá? Vamos analisar esse segundo aqui, ó. O dia está belo. O dia está belo. E aí, é uma frase? É uma frase. É uma frase. Tem sentido completo? É uma frase. É uma oração? É também, É também uma É. oração. Por quê? porque tem verbo. Porque tem verbo. É um período simples? Sim, Sim, é um período simples, porque tem uma oração. É um período composto? não. Não. Não é um período composto, porque só é um verbo, uma oração, então é um período simples. Perfeito, gente. Vamos para o próximo. O dia está belo porque o sol está brilhando, tá? Então, é frase? É, É frase. É oração? é também. É oração. Não. Por que que não é oração? São orações. É mais de uma oração, Verbo, né? São duas orações. Então, aqui eu tenho dois verbos, o está e o está, né? São dois verbos. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês depois, né? Mas eu vou já adiantar aqui um pouquinho. Vocês sabem a diferença de quando a gente usa esse está com o acento e o estar com o R no final? Eu vejo muita gente errando isso, né? Muita mesmo, muito erro relacionado ao uso desse está. Está ou estar com o R no final. Alguém sabe dizer aí qual é a diferença? A Elissa diz assim, então são duas frases também? Não, na verdade é uma frase só, gente. Porque a frase, ele é a ideia, tá? Então aqui a gente tem uma ideia toda, uma ideia completa. Então isso aqui eu chamo de frase, tá? Frase toda, né? A ideia toda completa, tá bom? Essa frase toda, nesse caso aqui, é um período composto, tá? O estar seria no futuro? Não. Estar é lugar e estar é modo? Não. Na verdade, gente, o estar, nas duas formas, são verbos, tá? Porém, qual é a diferença desses verbos? O estar com acento, ele significa dizer que o verbo está flexionado, o verbo está conjugado, tá? No presente do indicativo. Então, quando eu digo o dia está belo, ele está belo. Está na terceira pessoa do presente do indicativo, certo? Ele está conjugado, ele está flexionado. Já o estar, com o R no final, significa dizer que ele é o verbo que está no infinitivo. O que é o infinitivo? É aquela forma verbal, digamos assim, normal, tá? Então, por exemplo, estar, comer, andar, dormir, tá? São os verbos terminados em AR, ER, IR e alguns em OR, tá? Professora, tá, mas ainda não entendi a diferença. O estar, com o R no final, ele sempre vem com um outro verbo junto, então formando uma locução verbal, certo? Por exemplo, se eu digo assim, o dia está belo, mas amanhã não vai estar. Então, olha, o dia está belo, o dia está belo, presente do indicativo, ele está, certo? Mas amanhã não vai estar. Ou seja, vai estar. Eu tenho uma locução verbal aí, tá? O estar é neutro. Olha, não sei se a gente poderia usar essa palavra neutro, né? Mas eu diria que ele está na sua forma. Vamos dizer essa palavra neutra, né? Mas ele está na sua forma do infinitivo, que é a forma nominal do verbo, é a forma normal, digamos assim, do verbo, né? É como ele se apresenta de maneira geral: estar, comer, cantar, dormir, correr, trabalhar, certo? É a forma, vamos dizer assim, a Elissa usou a palavra neutra, né?
Tá, eu vou abrir uma aspas aqui para poder usar essa palavra neutra. É isso mesmo, certo? E o verbo brilhar? O que que tem o verbo brilhar, Ruth? A forma, né? O Brilhar brilhar também seria está. substantivo, não? Isso seria uma oração, porque, tipo, brilhando, tem o verbo brilhar, não? Tem como conjugar verbo Seria brilhar. Isso substantivo, seria uma porque tá oração, no caso, definindo. né? Não. Nesse caso aí, peraí, vocês misturaram muitas coisas. Repita bem aí a tua fala. Repita a sua fala, Ruth. No caso, brilhar, está brilhando, vem do verbo brilhar, né? E aí, no caso, dá até de conjugar, e aí eu me pergunto por que que não seria uma oração, já que brilhar é um verbo. Não, mas é porque veja que ele está junto com o outro verbo. Então, ele sozinho não forma a oração. Ele está junto com o outro verbo. Ele está no gerúndio, tá? Formando aí que a gente chama de tempo composto, né? Quando a gente tem esses dois verbos juntos aí também. Então, nesse caso, não são considerados dois verbos. Está e brilhando como sendo dois verbos, mas é considerado uma locução, tá? Que a gente conta como um verbo só, tá bom? Como um só. Então, eu não conto como, por exemplo, eu tenho dois está aí, que são verbos, e mais o brilhando, que é verbo. Então, seriam três verbos. Não, eu conto o está brilhando como uma coisa só, tá? Um verbo só. Não, gente, já acabou? Meu Deus! Já é intervalo, é? Professor, você vai Ó, botar esse slide no classe? Vou botar. Gente, ó, vocês têm que me dizer. Então, já passamos 6 minutos, pronto, pois a gente desconta na próxima aula, tá? Então, a próxima aula é para iniciar. Que hora, minha gente? Já estou perdida, bem aqui. É para iniciar 10h30. A gente inicia 10h35, tá bom? A gente inicia 10h35, ok? Só para dar o desconto aí. É porque se vocês não me dizem, eu ia continuar aqui mesmo, direto. Certo? Então, até já. Bora. Bora. Vamos lá. Vou voltar aqui para a apresentação. Pronto, nós já analisamos essa daqui, né? Vimos que é uma frase, porque tem sentido completo. É uma oração? Não, não é só uma oração. Tem duas orações aí, né? Porque tem dois verbos, tá? É um período simples? Também não. Mas é um período composto, sim, porque tem dois verbos, duas orações, então é um período composto, tá? Então, vamos para a segunda parte aqui da nossa aula de hoje. Nós vamos fazer uma pequena revisão sobre a parte da sintaxe, tá? Eu queria que vocês relembrassem aí um pouquinho quando a gente estudou sobre a morfologia, tá? Naquelas primeiras aulas, eu falei para vocês de um modo geral, assim, como era que a gramática estava, né? Como é que a gramática está estruturada, tá bom? E nós vimos que ela está dividida em a parte lá da ortografia, né, da morfologia, que são as classes de palavras, substantivos, adjetivos, verbos, artigos, numerais, pronomes, advérbios, enfim. E nós temos aqui a parte da sintaxe, tá? A sintaxe, ela já diz respeito ao quê? Ao estudo dos termos, né, da função que os termos desempenham dentro de uma oração. Então, por isso que a gente estudou primeiro o conceito de oração. Então, o que é uma oração? É aquele enunciado de sentido completo que gira em torno de um verbo, né? Então, tem ali a estrutura, eu tenho um verbo, tenho os outros elementos que compõem aquele enunciado para dar sentido completo a ele, certo? Então, o que é a parte da sintaxe? A sintaxe vai estudar o quê? A sintaxe vai estudar
as palavras dentro dessa oração e qual a função que elas desempenham, tá? Não mais a função morfológica lá de substantivo, de artigo, de numeral, de verbo, mas outras funções que elas vão desempenhar dentro da oração, tá? Então, é isso que a gente vai estudar a partir de agora. E esses termos sintáticos, né, a gente chama de termos sintáticos, termos que desempenham funções sintáticas, eles podem estar dentro da oração ligados diretamente ao verbo, tá? Ter uma relação, né, de ligação ali com o verbo, ou então eles podem ter uma relação com o nome dentro da oração, com o substantivo, tá? Nome são os substantivos, certo? Então, quais são os termos que desempenham função sintática e que estão ligados diretamente ao verbo da oração? Primeiro, os objetos, tá? Isso aqui tudo vocês já devem ter visto, mas a gente vai relembrar aqui um pouquinho. Então, nós temos aí os objetos, certo? Sendo eles o direto e o indireto. Eu vou já explicar detalhadamente o que é cada um deles. O agente da passiva e o adjunto adverbial, como o próprio nome diz, adverbial, advérbio, né, tem a ver com o verbo, tá? Está ligado, ad significa junto, né? Então, junto com o verbo, adjunto e advérbio, tá? Então, esses termos aqui são os termos que desempenham funções sintáticas dentro da oração e estão relacionados ao verbo. Então, vamos ver primeiro os objetos, certo? O que são os objetos? Essa palavra objeto, tá? Ela tem um sentido aqui, nesse caso, de complemento. Ela é um objeto que completa o sentido do verbo. Então, os objetos, tá, são os termos, uma palavra ou uma expressão toda, mais de uma palavra, que completa o sentido de um verbo, tá? E por que vai completar o sentido de um verbo? Porque, às vezes, aquele verbo não tem a sua significação completa, tá? Às vezes ele não tem a sua significação completa. Então, por isso que ele vai precisar de um complemento. Então, esses complementos, chamados de objetos e chamados também de complementos verbais, são, aqui nesse caso, os objetos. O objeto direto e o objeto indireto, que a gente vai ver aqui a diferença entre eles. Ok? Por exemplo, se eu disser assim, a criança caiu. A criança caiu. O cachorro latiu. O gato miou. Tá? Essas frases, né, esses enunciados, o verbo deles tem sentido completo, porque quando eu digo assim, a criança caiu, eu não precisaria, né, dizer como ou onde. Essa informação, ela já é algo a mais. Mas se eu digo assim, a criança caiu, ok, tem sentido completo, todo mundo entende. Se eu digo o cachorro latiu, eu não preciso dizer ele latiu com quem, ele latiu que horas. Não, o cachorro latiu, ok? Agora, existem alguns verbos que não têm essa significação completa. Então, por exemplo, aqui, quando eu digo rapidamente os alunos invadiram. Rapidamente os alunos invadiram. Tem sentido completo isso aí? Se eu não fiz nenhuma menção anterior, né, a essa tal invasão, isso aí vai ter sentido completo? Né? Não vai ter sentido completo. Então, eu queria que vocês me dissessem o que poderia ser usado para completar o sentido desse verbo aí. Vamos lá? Vocês estão caladinhos agora. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Porque às vezes eu acho que eu estou sozinha na sala aqui e vocês não estão. Mas vamos lá. Rapidamente os alunos invadiram. O que é que vocês vão perguntar? Eles invadiram? O quê? O quê? O que eles invadiram? Digam aí. Eles invadiram o quê? Não se sabe. Então, vamos dar um complemento aí. Eles invadiram o quê? Digam aí. A sala? A escola. A escola? A diretoria? A biblioteca? Eu coloquei aqui o lugar que eu gosto muito, que é o refeitório. Né? Então, esse invadiram
não tem sentido completo, ele precisa desse complemento aí, e esse complemento é o refeitório, tá? Então, nesse caso aí, esse complemento, o refeitório, é o que a gente chama de objeto, e ele é um objeto direto, tá bom? E aqui na segunda frase, gente, eu vou abrir bem aqui a porta, porque tá trancado e meu esposo tá chegando, viu? Já, já, vou só abrir aqui a porta. Aqui, amor. E aí? Não, você. Tudo direitinho, assim. 26 frações, eu fiz 26 frações. Foi. Era de 28 a 36 abdominais, eu fiz 30, já 10. E fiz as 4 voltas, então 470 e 600 metros. Não entendi pra como. E aí, mas você não fez, passou? Não, eu peguei e fui aqui, ó. Ah, que bom. Pois pronto, pode continuar minha aula aqui. O homem chegou, estava ali fazendo uma prova, passou, graças a Deus. A frequência, a partir de agora, botem aí o nome no chat, o nome completo e a turma, para a gente registrar a frequência, tá bom? O que é isso aí? Pedro Lucas. Ah, é uma cara, é? Pronto, a partir do Victor Lima, Bacelar. Viu? Vou registrar a frequência. Vamos continuar aqui, gente, olha. Observem esses outros exemplos aqui. Eu digo assim, quem destrói não mata apenas. Tem sentido completo aí? Não. Não, não tem sentido completo, né? Então, a gente vai colocar, obviamente, um complemento aqui. Então, vamos lá, preencher aqui. Quem destrói o quê? Não mata apenas o quê? A floresta não mata apenas as árvores. A floresta não mata apenas as árvores. Eu coloquei aqui, quem destrói a natureza não mata apenas as árvores. Olha, quase, né? Igual, muito bem. Então, percebam que esse verbo pediu esse complemento, certo? Agora, esse verbo aqui, ó, esse complemento é o que a gente chama de objeto direto, tá? Qual é a diferença, gente, entre o objeto direto, né? Por que que ele é direto e por que que o outro é indireto? A gente vai ver na comparação com esse aqui, tá? Então, olhem só, todos os alunos concordaram. Todos os alunos concordaram. O que, que vocês vão perguntar? Concordaram? E aí? Concordaram? Em que? Em quê? Com o quê? Com o quê? Olha a regência aí do verbo, né? É exatamente esse o ponto crucial aqui para a gente entender a diferença entre o objeto direto e o indireto, tá? O objeto indireto, ele é o complemento do verbo sem a preposição. Professor, e o que é essa preposição? São aquelas palavrinhas de ligação que eu já falei para vocês, né? O de, o com, o em, o sem, tá? O a, dependendo, né, da situação. Então, vejam que alguns verbos pedem essa preposição e outros não. Nesse caso aqui do concordar, ó, todos os alunos concordaram. Quem concorda, concorda com, tá? Então, essa é a regência adequada desse verbo. Todos os alunos concordaram com. E eles concordaram com o quê? Com a professora, por exemplo, tá? Percebam que automaticamente esse verbo pede essa preposição com, tá? Eu não poderia dizer assim, por exemplo, todos os alunos concordaram a professora. Não, concordaram com. Então, ele pede essa preposição. Então, esse complemento desse verbo tem a preposição, né? Ele apresenta essa preposição que é pedida pelo verbo. Então, ele vai ser chamado de objeto indireto. Qual é a diferença aqui do outro? O outro, o verbo não pede a preposição. Então, por isso que ele é direto, porque ele está ligado diretamente ao verbo, sem haver o auxílio dessa preposição. Tá certo? Entendido aqui? Então, aqui, ó, quando eu digo rapidamente os alunos invadiram o quê? O refeitório. Não tem preposição, então é objeto direto. Já quando eu digo todos os alunos concordaram, eles concordaram com. Então, tem a preposição, esse complemento é o objeto indireto, tá? Vejam esse outro exemplo aqui, ó. Eu jamais desconfiaria. O que, que vocês vão dizer aí? Jamais desconfiaria?
O quê? Dele, dela, Quem desconfia, desconfia de alguém. de, né? Então vejam que o verbo, a própria regência do verbo já pede de, né? De algo. Então já pede essa preposição. Então eu jamais desconfiaria de que ou de quem. Eu coloquei de você, tá? Então vejam que esse complemento aqui, ele vem com a preposição. Então como ele vem com a preposição de, ele é o objeto indireto. Então essa é a diferença, tá? Do direto para o indireto. Entenderam aqui ou não? Muito bem. Todo mundo já colocou o nome no chat aqui para frequência? Todo mundo já colocou? Coloquem aí, viu? Não durmam não, porque na hora que eu concluir aqui, eu vou copiar a frequência e já registrar, tá bom? Pois, ó, tem gente que ainda não colocou, pois coloque, não durmam no ponto não. Um outro termo, um outro elemento sintático que a gente vai ver agora, relembrar, né, é o agente da passiva. O que é esse agente da passiva? Para explicar o que é o agente da passiva, eu preciso explicar primeiro o que é essa passiva, tá? Para explicar o que é essa passiva, eu vou lá para o finalzinho mostrar um exemplo para vocês. Olha só aqui, gente. Isso aqui eu estou falando de voz verbal, voz ativa, voz passiva, tá? O que é a voz ativa? Ativa, obviamente, como o próprio nome diz, é quando alguém age, né? Pratica alguma coisa. Passiva, obviamente, como o próprio nome diz, é quando alguém é passivo e recebe alguma coisa, tá? Gente, eu estou falando de gramática, tá bom? Eu estou falando de gramática, não estou falando de outra coisa aqui, não. Viu? Me entendam, por favor. Não me interpretem mal, estou falando de gramática, certo? Então, a voz ativa é quando alguém é ativo. Voz passiva é quando alguém aí, no caso, é o passivo, tá? Por favor, entendam que é a gramática, certo? Então, vamos entender melhor aqui, gente. Nesse caso, quem é ativo e quem é passivo é o sujeito da oração, certo? Quando ele é ativo, quando ele pratica a ação, a gente tem a oração na voz ativa. Quando ele é passivo ou paciente, ele recebe a ação. Nesse caso aí, a gente tem a voz passiva, tá? Professora, por que a gente estuda isso aí mesmo, hein? Qual é a importância disso? Gente, se eu tenho essa noção, essa compreensão, eu consigo entender muita coisa e, principalmente, eu não me deixo ser manipulado por muitas coisas que a gente lê por aí. Por quê, gente? Vamos ler esses dois exemplos aqui, tá? Digamos que são duas manchetes aí de dois jornais diferentes, tá? Digamos que aqui um é da Meio Norte e o outro é da Cidade Verde, ok? Aconteceu um crime e as duas emissoras vão reportar isso de duas formas, a mesma informação, mas elas vão colocar de duas formas diferentes, tá? Então, aqui, por exemplo, digamos que a Meio Norte reportou da seguinte forma: corpo é encontrado pela polícia às margens da BR-316, tá? Foi lá a Cidade Verde e disse assim: polícia encontra corpo às margens da BR-316. Aí eu pergunto a vocês, é a mesma informação? Eu estava pensando em quê? Eu estava pensando em nada, Victor. Eu estava pensando na gramática. Eu sempre penso na gramática, viu? Então, vamos lá. É a mesma informação ou não? Ou são informações diferentes? É a mesma informação, só que passada de maneira diferente. É a mesma informação, mas passadas de maneiras diferentes, escritas de maneiras diferentes. Gente, a imprensa, né, geralmente, ela manipula a linguagem, ela manipula a língua portuguesa, tá? Ela escreve, ela troca palavras de lugar, manipula que eu digo no sentido de, ela modifica, né, para dar o sentido que ela pretende para aquilo. Embora ela vá passar a mesma informação, mas a maneira como ela passa a informação, ela incute na mente, né, do leitor ou do telespectador uma determinada ideia, a ideia que ela quer passar, que ela quer transmitir, certo? Quando a Meio Norte, digamos, divulga da seguinte forma: corpo é encontrado pela polícia às margens da BR-316, ela quis enfatizar o que aí, nessa informação? O corpo encontrado. O corpo encontrado, o crime em si, a materialidade do crime, certo?
Quando a Cidade Verde reporta dessa outra forma aqui, polícia encontra corpo às margens da BR-316, o que que ela quer enfatizar aqui? Ela quer enfatizar o quê, gente? Polícia. Você não responde, meu esposo está ali só respondendo, querendo se meter aqui na aula, que ele nem foi chamado. Então, ele quer enfatizar o quê? A polícia, a ação da polícia, né? O trabalho da polícia, tá? Então, vejam, é a mesma informação, escrita de maneira diferente e que cada uma vai enfatizar uma determinada situação. No primeiro caso, quando ele diz corpo é encontrado pela polícia, a gente tem aqui uma voz passiva. Por quê? Quem é o sujeito aí? Corpo. Quem é encontrado? Corpo. Então, corpo é o sujeito. Mas esse corpo aqui praticou a ação ou sofreu a ação? Recebeu a ação? Apolo? Ele praticou. Ele praticou? Sofreu a ação. Sofreu a Ele ação. sofreu. O corpo, ele praticou a ação, sofreu a ação. Ele foi encontrado. Ele não encontrou, ele foi encontrado. Então, ele sofre a ação. Nesse caso aqui, é a voz passiva, tá? Já no segundo caso, quando ele diz polícia encontra corpo, a polícia já passa a ser, né, o sujeito, e é um sujeito agente, é um sujeito que pratica a ação verbal. Nesse caso aí, a gente tem a voz ativa, certo? Então, essa é a diferença, voz ativa, voz passiva. Se em uma determinada situação eu uso ou a voz ativa ou a voz passiva, isso vai depender da minha intencionalidade comunicativa. Então, por isso que é importante a gente entender isso. Muitas vezes a gente lê aqui, né, olha, e não percebe as intencionalidades por trás dos textos, mas o uso da língua portuguesa, o uso da linguagem, o uso desses termos, a mudança na estrutura sintática das frases, das orações, dos períodos, isso muda também o sentido do texto. Então, é por isso que a gente tem que saber isso. Não é eu saber o que é um agente da passiva, o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um objeto direto, para eu marcar ali numa prova, saber classificar ali na prova, não. É para eu entender que o uso dessas estruturas sintáticas provoca uma mudança de sentido ou um sentido pretendido. Então, isso vai dar intenção comunicativa do autor do texto, tá? De quem está escrevendo ou de quem está falando. Por exemplo, a gente vê que hoje em dia, muita imprensa, né? Tá muito... O Brasil, como todo mundo, como um todo, está muito polarizado nessas questões políticas, e a gente vê que a imprensa, muitas vezes, ela passa uma informação de uma determinada forma com um intuito, né? Ou seja, eu vou transmitir essa informação de uma determinada forma para que o meu leitor, meu telespectador, ele compreenda dessa forma aqui, tá? Então, digamos, eu vou dar um exemplo aqui, né? Uma frase hipotética, tá? Para vocês entenderem também isso. Digamos que tem havido uma alta no PIB, tá, do Brasil, aí a imprensa lá, a Globo, vai e transmite assim, PIB brasileiro tem alta, mas famílias, né, continuam em situação de pobreza, tá? Quando ele diz assim, ó, o PIB teve alta, é uma informação positiva, né? É uma informação positiva. Mas quando ele diz assim, mas... Olha o uso do mas, da conjunção adversativa, né? Da conjunção que dá a ideia de contrariedade. Que hora eu vou cantar a música? Já, já, mulher. Da conjunção adversativa que dá a ideia de contrariedade, né? Essa ideia de contrariedade é para dizer assim, ó, teve um ponto positivo, mas, né, eu vou enfatizar aqui o ponto negativo. Por quê? Porque a minha intenção não é enfatizar a boa notícia, é enfatizar a notícia ruim. Porque é isso que vai ser a minha intencionalidade comunicativa. Então, vejam como a língua portuguesa é usada, manipulada para um determinado propósito comunicativo, tá? Então, vamos voltar aqui, já que vocês já entenderam o que é a questão da voz ativa, voz passiva, vamos entender agora aqui, ó. O que é o agente da passiva. Olha, gente, se eu digo agente da passiva, agente é quem age, né? Então, é quem age na voz passiva. Eu falei para vocês que na voz passiva, o sujeito, ele não pratica ação, ele sofre.
Se o sujeito não pratica a ação, alguém tem que praticar, né? Então, se alguém não faz, alguém vai lá e tem que fazer. Exatamente. O mas, o porém, o entretanto, todos têm o mesmo sentido aí, tá? Então, quando eu digo assim, ó, um explorador norueguês descobriu o Polo Sul em 1910, tá? Um explorador norueguês descobriu o Polo Sul em 1910. Quem é o sujeito aí? Um explorador norueguês. Então, aqui eu tenho o sujeito. O verbo descobriu e o Polo Sul aqui é o objeto direto. Ok. Esse sujeito pratica essa ação verbal? Sim, esse sujeito praticou a ação verbal. O explorador descobriu, ele praticou a ação verbal. Pratica. Isso, Ele perfeito. descobriu. Já quando eu digo assim, ó, o Polo Sul foi descoberto por um explorador norueguês, tá? Quem é o sujeito aqui? O Polo Sul, tá? Gente, esse sujeito aqui, ele pratica ou ele sofre a ação verbal? Sofre, isso. Sofre a ação verbal, então não é ele que pratica. Isso, não é ele que pratica. Então, no primeiro exemplo aí, nós temos uma frase na voz ativa. Já no segundo exemplo, a gente tem uma oração na voz passiva, tá? Porque o sujeito não pratica. Se o sujeito aí não pratica, quem foi que praticou aí? Foi um agente. E quem é esse agente, né? É o por um explorador norueguês, então esse explorador norueguês é o agente da passiva, porque ele é quem pratica a ação verbal na voz passiva, sendo que não é o sujeito quem pratica, tá? Na voz ativa, ok, o sujeito praticou, pronto. Na voz passiva, o sujeito não pratica, então quem é que vai praticar? Esse agente da passiva aí. Gente, ó, outros exemplos aqui. Quando eu digo assim, os alunos do terceiro ano apresentaram um projeto. Essa oração está na voz ativa ou passiva? Está atrasada? Tá na ativa. Está na ativa. Ativo. Letícia, o que está acontecendo? Você não está conseguindo assistir a aula? Não está conseguindo me ouvir ou o que é? Não está conseguindo falar? Me diga aí. Isso, está na voz ativa. Já a segunda diz assim, o projeto foi apresentado pelos alunos do terceiro ano. Está na voz ativa ou passiva? Agora está na passiva. A informação é a Tá na mesma, né? passiva. Os alunos apresentaram o projeto foi apresentado pelos alunos. Ok. Qual é a diferença aqui, gente? A ativa e a passiva. Mas qual é a diferença de sentido? Quando eu digo assim, os alunos do terceiro ano apresentaram o projeto, eu estou enfatizando o que aqui? Estou E os enfatizando o alunos quê? entregaram. Os alunos, Os eu estou alunos. enfatizando a ação deles, né? Que eles alunos? apresentaram o projeto. Já no segundo caso, quando eu digo o projeto foi apresentado pelos alunos, eu estou enfatizando aqui o quê? O A projeto em apresentação do si, projeto. né? O projeto, que esse projeto foi apresentado pelos alunos. Então, os alunos ficam em segundo plano, o que vai se sobressair aqui é o projeto, tá? Então, nesse caso aqui, ativo, ó, sujeito, o verbo e o objeto direto, tá? O verbo transitivo direto, o objeto direto. Já aqui eu tenho o sujeito, a locução verbal, e aqui eu tenho o agente da passiva, porque nesse caso, o projeto, que é o sujeito, ele não pratica, ele recebe a ação. Quem é que pratica? Os alunos do terceiro ano, que são o agente da passiva, tá? Só que, ó, o adjunto adverbial é a mesma coisa lá do advérbio, tá? Expressa determinadas circunstâncias, certo? Então, o advérbio, por exemplo, ele expressa circunstâncias de dúvida, de lugar, de modo, de intensidade, de tempo. O adjunto adverbial vai expressar praticamente as mesmas circunstâncias, certo? Então, quando eu digo assim, talvez os alunos não viajem para a Serra da Capivara de ônibus com os amigos. Eu quero que vocês pensem aí uns minutinhos e me digam qual a ideia, né, qual a circunstância expressa por esses adjuntos adverbiais, tá? Vou só 2 minutinhos. E aí, minha gente, me digam quais são as circunstâncias aí. O talvez expressa a ideia de quê? Talvez dá uma ideia de quê? Possibilidade ou dúvida, né? Talvez é uma dúvida. E o não? O não é o quê? Negação.
Para a Serra da Capivara é o quê? Lugar, muito bem. De ônibus, dá uma ideia de quê? Meio, muito bem. E com os amigos, dá uma ideia de meio ou modo. E com os amigos, companhia. Perfeito. Então é isso. O adjunto adverbial nada mais é do que expressa a mesma função dos advérbios. Advérbio é a classificação morfológica, adjunto adverbial é a classificação sintática, tá? Expressa praticamente as mesmas circunstâncias. Aqui, o último exemplo, com a falta de chuvas, talvez a água do açude acabe até o final do mês. Então, com a falta de chuva, dá uma ideia de quê? O talvez a gente já viu que é dúvida, né? Então, eu quero que vocês me digam aí o com a falta de chuvas e o até o final do mês. Quais são as circunstâncias expressas aí nesses dois adjuntos adverbiais? Causa, sim, causa. Com a falta de chuvas é a causa, né? Por causa da falta de chuvas, muito bem. O talvez é possibilidade, é dúvida. E o até o final do mês? Dá uma ideia de quê? De tempo, muito bem, dá uma ideia de tempo, viu? Gente, eu vou encerrar por aqui, nosso horário tá acabando, tá? Deixa eu voltar aqui. Eu vou colocar a música aqui. Gente, como é? Ah, vou botar aqui, ó. Uma música que eu gosto muito, né? A Elissa pediu. Gostam dessa música? Ô, mas essa propaganda é uó. O professor, eu já tô cansado de ver propaganda já. Pois é. Capitalismo agora tá chato. Não sei por que fica assim, gente. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Ai, gente, fica travando, que chato. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo preto, no cabelo ao vento. E o sol quarando as nuvens no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus. Cara do Lula sendo solto, eu vou já tirar bem aqui, minha gente. Cago a aula agora. Falou no Lula. Tô brincando, minha gente. Então, deixa eu só copiar bem aqui. Pronto. Então, estamos encerrando nosso horário por hoje, tá bom? Beijinho, próxima aula eu canto mais. Não, nem Lula nem Bolsonaro, meu amigo. Eu sou por quem não faz coisas erradas, né? Então, se fizer algo errado, eu não defendo ninguém. Defendo só quem faz o certo. O Brasil só evoluindo para baixo, concordo plenamente. Tem um ruim, né? Vem um pior, enfim. Beijo, amores. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada pela participação, viu? Beijinho. É. Eu sou pelos alunos, com certeza. Tchau, tchau.